Vamos lá. Então, vamos dar continuidade à aula de hoje, tá? A gente, então, na aula passada, viu alguns conceitos e vamos, então, rever alguns desses conceitos agora no início da aula. Bom, na aula passada, então, nós vimos sobre programação CNC, né, que vocês estão enxergando aí na tela. E a gente estava vendo, então, a gente fez um programa, né? Programa padrão sobre o material que a gente tem a remover. Tá? Então, a gente tem um material a remover, que é, nessa peça, esta parte da peça aqui, que é resultante do quê? É resultante da variação do diâmetro de 40, que é o diâmetro bruto, digamos, da peça, até o diâmetro de 30, beleza? Essa remoção de material que a gente vai fazer vai ser por 20 milímetros, que é o comprimento daqui até aqui, mostrado nessa cota do desenho aqui. Beleza. Então, como é que a gente começa um programa? O programa a gente começa com um cabeçalho padrão, que está mostrado nesse primeiro slide. Como eu falei para vocês na aula passada, é interessante que vocês copiem esse cabeçalho padrão, porque esse cabeçalho padrão vai ser, como eu disse, padrão para toda a disciplina, toda a parte de programação CNC em torno, tá? Beleza. Então, na linha sem linha, ou pode ser na linha 10 também, não tem problema, a gente começa com o número do programa. O número do programa sempre ele é O, letra O, e o número do programa, que varia de 0001 a 9.999. Tá? Então, tu pode ter numa máquina, na memória dela, tudo isso de programa inserido. Depois, então, na linha 10, a gente tem o bloco, o chamado bloco de segurança. É um bloco, como o nome diz, de segurança, para que a máquina, na maioria das vezes, ela já vem programada para realizar operações, por exemplo, em milímetros ou coordenadas absolutas, mas alguém pode entrar nas configurações da máquina e alterar isso. Tá? E isso pode causar um grande transtorno. Por exemplo, em vez de programar em milímetros, pode ser polegada. 1 milímetro, você sabe quanto que é, 1 milímetro. Uma polegada é 25,4 milímetros. Então, isso pode ocasionar uma colisão, né, defeito nas peças, enfim, muitas coisas. Então, nessa segunda linha, a gente tem, então, o bloco de segurança. Então, na linha 10, a gente tem o G21, G40, G90, G95. A gente já viu o que quer dizer cada um desses Gs, exceto o G40, tá? Então, só esse aqui que a gente não viu ainda, mas ele fala, então, a respeito da compensação de raio da ferramenta. Ele cancela a compensação de raio de ferramenta, tá? Na próxima linha, na linha 15, uma coisa que está nesse exemplo, as linhas estão de 5 em 5, né? O N10, N15, N20. Geralmente ela é de 10 em 10, tá? Então essa seria a linha 10, essa seria a linha 20, a próxima 30. Geralmente a gente trabalha de 10 em 10, tá? Na terceira linha é a definição do zero peça e do ponto de troca de ferramenta, tá? Aonde a gente então vai realizar definir o zero peça, que é o G54, que pode ser de G54 a G59, tá? Pode ter vários, mas geralmente a gente usa só o G54. G00, que você sabe o que é, né? Que é o avanço rápido. X200, Z200, coordenadas X e Z, e T00, que T vem de tool, né? Que é ferramenta em inglês. Tá? T00. O que ele está dizendo, então? Do G54, do zero peça, que é o quê? Observe aqui na figura, o G54 é isso aqui, é o zero peça. É onde a gente zerou a ferramenta. A gente chegou nessa posição aqui, e aqui é o quê? Aqui é o ponto X0 e Z0. Para a direita disso, né, para cá, nós vamos ter, então, o ponto Z+, né? A gente vai ter Z mais 5, Z mais 10, Z mais 20.
Para a esquerda, para cá, a gente vai ter Z-5, Z-10, Z-20. E no outro eixo, né, para cima e para baixo, nesse eixo aqui, a gente vai ter, então, o X. X mais e para baixo, X menos. Tá? Beleza. Então, pessoal, o que ele está dizendo nesse comando? Do G54, do 0 peça, ele está mandando a máquina ir para X coordenada 200 e Z coordenada 200. Para onde ele mandou a máquina? Digamos para esse ponto fictício aqui. Esse ponto aqui fictício que eu desenhei é o quê? É o ponto de troca de ferramenta. Nesse local, o torno pode trocar a ferramenta e ele não vai bater na peça, ou vai bater em alguma outra parte da máquina. Tá? Então, quando ele está nessa posição, lá longe, eu posso, na próxima linha, dizer para o torno, né, na linha N20, T0101, que é o quê? É o número da ferramenta selecionada. Ferramenta 1, corretor de desgaste 1. Corretor de desgaste a gente vai ver mais adiante, tá? Então, geralmente, quando vocês usar a ferramenta número 2, T0202. Ferramenta número 3, T0303. Depois da troca de ferramenta, novamente a gente deve inserir, né, na linha posterior, o G54, tá? Que é a definição do 0 peça. A gente faz de novo a definição do 0 peça. Na próxima linha, a gente tem que definir a rotação de trabalho. Pode ser, aqui pode ser duas maneiras, né? O G97 e o e o G92 junto com o G96, tá? Então, para o G92, a gente tem, então, para o G97, desculpa, a gente já define a programação em milímetro, tá? Em milímetro não, em rotação, em RPM. Então, se a gente colocar G97 S2000 M4, a gente está dizendo para o torno ligar a 2000 RPMs, no sentido anti-horário, que é o M4. Isso, então, vai nos dar então, uma rotação constante. Não vai ter variação de rotação conforme a gente estiver usinando. Tá? Depois, no outro exemplo, a gente faz, então, a programação em velocidade de corte, tá? Que é o G92 e o G96. Já no caso, então, depois disso, né, que a gente definiu, mandou o torno ligar, a gente vai fazer a aproximação da ferramenta na peça. Então, isso vai depender, então, das dimensões da peça. Geralmente, a gente coloca um local de aproximação 2 milímetros maior no diâmetro e 2 milímetros antes de chegar no 00. Então, nesse caso, a gente colocou 42 e Z2. Por quê? Porque o diâmetro é 40 e o Z é 0, né? Então, a gente vem mais ou menos nessa posição aqui com a ferramenta. A gente saiu com a ferramenta lá da zona de troca de ferramenta e chegou até aqui, tá? Beleza. Numa velocidade de avanço rápido, que é o G00. Tá? Então, pessoal, esse é o cabeçalho padrão do programa Fanuc para o torno Home, tá, que a gente trabalha. Ok? Bom, a partir disso, então, a gente tem que começar a fazer o perfil da peça. Então, a gente tem agora a programação do perfil. Então, na próxima linha, então aonde a gente está com o torno? A gente está com o torno nessa posição, com a ferramenta nessa posição. A gente vai ter que desbastar, tirar um pedacinho aqui, depois vai ter que tirar mais um, mais um, mais um, mais um, tá? Então, supondo que a profundidade de desbaste é 1 milímetro, ou seja, uma redução no diâmetro de 2 milímetros a cada passada, a gente vai ter que, então, desbastar essa peça. Se a gente vai do 40 até o 30, então, na primeira passada, a gente vai chegar onde? Vai chegar no 38 e vai desbastar
até lá o z menos 20. Depois a gente vai retornar para o ponto inicial, a gente vai estar com 38 já desbastado, vai a 32, 36. Beleza, vai até o final, depois a gente vem até o início novamente, vai para o diâmetro 34, né? E sucessivamente até nós terminarmos, então, e chegar no diâmetro 30. Beleza? Bom, como eu falei para vocês, esse cabeçalho muda, ele pode mudar, depende do torno e dependendo também do comando, né? Lembrando vocês, esse cabeçalho é para um torno Home GL240, que é o torno que nós temos, comando FANUC, OITC, se eu não me engano, que é o código do programa. Tá? Isso pode mudar, pode ter, então, entre algumas máquinas, às vezes com o mesmo FANUC, alguma diferença no cabeçalho. Tá? Então, pessoal, para fazer esse desbaste, a gente tem que ir verificando, então, a diminuição de 2 milímetros no diâmetro. Tá? Então, no primeiro momento, nós estávamos nesse ponto aqui, que é o ponto X42Z2, né? E agora a gente vai ir desbastar. Então, ele manda, então, mover rapidamente para o X36. Eu acho que o programa ele tirou 4 milímetros por passada, tá, pessoal? Não sei por quê. Depois ele tira de 2 em 2, tá? Tem um errinho aqui. Na primeira passada, ele já tira 4 milímetros, tá? Então, o que ele diz? Nós estávamos na posição um pouco mais para cima, onde está essa pastilha da ferramenta, ali onde eu fiz o pontinho amarelo, e a gente vai vir, então, ele vai dizer para o torno x36. Ele vai vir no G00, porque G00 é uma função modal, né? Lembrando aqui, ó, aqui nessa que estava em G00, tá? Estava em G00, a gente vai vir para o x36. Então, ele vai baixar o diâmetro até x36, que é o diâmetro que ele vai usinar, movendo rapidamente a ferramenta. Tá? Aqui, então, é importante, no próximo passo, a gente usar um G00 e colocar, então, um avanço para a gente controlar essa velocidade, esse deslocamento. Tá? Então, na próxima linha, a gente vai colocar G01, Z-20, F0.2. Tá errado, deixa eu falar na última aula. Os Fs que vão aparecer aqui, eu escrevi rápido e errado. É 0.2. Tira aquele zero do meio ali, tá? Eu esqueci de corrigir. Então, nessa linha a gente está dizendo, vamos utilizar o avanço controlado, né, numa velocidade de 0.2 e vamos ir até o Z-20. Então, a gente vai sair dessa posição que nós estávamos e vamos nos deslocando. Lembrando, o torno está ligado, está tudo funcionando já. A gente vai sair daqui e vai até lá. Arrancou aquela parte, removeu aquela parte do material. Tá? Depois disso, então, pessoal, a gente vai aonde? A gente tem que afastar essa ferramenta. Lembro vocês, na usinagem convencional, quando vocês terminam o desbaste, vocês não afastam a ferramenta e retornam para o ponto inicial, vocês têm que afastar para não ir riscando e não correr risco de quebrar a ferramenta, né? Passando sobre a superfície da peça novamente. Se vocês passam sobre a superfície da peça novamente, vocês estão fazendo errado, né? Você sabe. Então, você tem que afastar. Vamos afastar, então, até um X. Se o diâmetro é 40, o diâmetro final, vamos afastar até o X41, não tem problema. Então, a gente afasta, então, até o X41. Na próxima linha, né? Na linha 50, X41. Então, nós estávamos no 36, né? E fomos até o 41. Beleza. Retiramos a peça que estava em contato, a ferramenta que estava em contato com a peça. Depois disso, então, a gente sai do X41 até nós estávamos aqui, até o Z2, na velocidade rápida. Então, a gente coloca G00, Z2. A gente move rapidamente a ferramenta da posição inicial até a posição inicial. Para quê? Para que a gente venha até aqui e afunde novamente aqui a ferramenta para retirar mais 2 milímetros. Então, agora, o que a gente vai fazer na linha 60? Em G00, a gente não precisa repetir, que é uma função
modal, então na próxima linha ela ainda está ativa, a gente vai ir para o x34. Tá? Então, na próxima linha, x34. Viemos para a posição mais embaixo um pouquinho. Depois disso, então, a gente vai deslocar a ferramenta até o z menos 20 para tirar um pouco desse material aqui. Tá? Então, na próxima linha, na linha 65, G01, Z menos 20, F0.2, que eu falei para vocês, tá? Tá errado. Então, se a gente não coloca esse G01 aqui, pessoal, ele vai fazer esse desbaste de 20 milímetros na velocidade rápida, que era o G00. Por quê? Porque G00 e G01 são modais. Então, sempre quando tu quer cancelar um, tem que inserir outro, tá? Não só o G01 e o G00, não só um cancela o outro. As funções modais cancelam as funções modais. Então, sempre quando, por exemplo, G00 é modal e nós inserirmos o G01, que é modal, ele cancela, ele tem o poder de cancelar a modal anterior, tá? Sempre nessa lógica. Então, nessa posição de x34, ele vem até o z-20, retira esse material aqui, ok, perfeito. O que ele vai fazer agora no próximo passo? Ele vai afastar até o 41, depois no próximo passo ele vai chegar até o z2, depois ele vai aprofundar novamente, e esse processo que vocês estão vendo, que eu estou repetindo, ele vai, então, ser sempre vai ser assim, até tu chegar no diâmetro de 30 milímetros. Então, qual é o próximo passo agora? Olhando aqui, ele vai para o x41. Beleza. Depois disso, então, pessoal, ele foi ao x41, depois a gente vai até o z2, tá? No z2, a gente vai aprofundar novamente, chegar aqui e terminar. Provavelmente nós estávamos no 34. Ah, não, tem mais duas passadas ainda. Tá? Então a gente vai até o Z2. Agora a gente vai até o X32, na outra linha, né? Chegamos aqui. E agora a gente vai fazer aqui, então, com o G01, com o avanço controlado, com o F, ó, né? Aqui o que perguntou foi o Hernan, não, o Heitor. Com esse F, então, D0 0.2, tá? Que é o avanço, que é 0.2 milímetros por rotação, tá? Bom, depois disso, a gente tem, então, novamente, afastar a ferramenta, né? Vamos ao X41, depois a gente vai para o Z2, tá? Depois a gente vai para o X30, depois, né, que é a última passada, o último diâmetro, né, 30. E a gente vai fazer, então, esse último passe, né, aí vai até o Z-20, vai afastar novamente a ferramenta, e aí depois que a gente afastou a ferramenta, nessa posição aqui, a gente vai para, novamente, o zero peça e o ponto de troca de ferramenta. Tá? Então, a gente vai lá para G54, G00, X200, Z200, T00, que é o quê? Ele manda a ferramenta, essa ferramenta que está aqui em cima, ficar a 200 milímetros, ficar nessa posição. Digamos que aqui então, aqui é 200 milímetros e aqui também 200 milímetros, tá? Cotas de 200 milímetros em X e Z. Para quê? Para que nesse ponto, então, seja uma posição onde a troca de ferramenta possa ocorrer e não ter nenhum tipo de problema, tá? Bater a ferramenta, enfim, problemas que ocorrem na troca de ferramenta lá do touro. Depois disso, beleza. Acabou a peça? Acabou a peça. Então, a gente dá na linha 120 um M30.
que é fim de programa. Acabou a peça. A gente pode, né, utilizar, vou retornar aqui então, um avanço maior do que o avanço de 0.2 que eu estava falando para vocês, tá? A gente pode usar, geralmente na indústria o pessoal usa 0.4, 0.3, e aí o avanço final lá, de acabamento, na última passada, só para deixar a superfície um pouco melhor, o pessoal usa 0.15, por exemplo. Por quê? Porque se a gente usar, o que importa é o acabamento final, né? Se nas outras passadas ficar um acabamento pior, nas passadas anteriores, não tem problema, tá? Mas na final, geralmente a gente quer um acabamento bom. Então, daí a gente diminui o avanço, ou seja, a ferramenta vai se deslocar mais devagar durante toda esse percurso, tá? Beleza, então. Então, pessoal, terminamos a peça, tá? Então, a gente terminou a peça e a gente agora vai só retomar um pouquinho o fluxograma de programação, tá? Que é esta parte aqui. Então, vocês estão enxergando aí, né, a parte do fluxograma de programação, que também está disponível lá no nosso portal acadêmico, lá, né? Então, a gente tem a mesma coisa desse fluxograma de programação, aquele que a gente determinou, né, nesse exemplo aqui, né? É a mesma coisa, eu vou ir comparando os dois, tá? Deixa eu passar a parte inicial aqui. Bom, então nesse primeiro momento, a gente vê o quê? Na primeira linha, no início do programa, o número do programa, tá? Então a gente vai colocar o número do programa, O e o número. Depois, a gente vai colocar o bloco de segurança. G21, G40, G90, G95. Vou ir para a outra parte aqui, mostrar na aula, né? Ó, as duas primeiras linhas são iguais, tá? O número do programa e o bloco de segurança. Depois, troca de ferramenta, tá? Então, é um fluxograma, né, pessoal? Então, tem o início, aí depois tu segue o fluxo. Qual é a próxima coisa depois do início do programa? A troca de ferramenta. A troca de ferramenta, então, o que a gente precisa fazer? Definir o zero peça e o ponto de troca de ferramenta. Então, a gente vai lá, G5, pode ser 54, 55, até o 59. G00, X, uma coordenada, Z, uma coordenada, T00. Depois, a gente faz o quê? Diz o número da ferramenta. T0101, T0202. Depois, define novamente o zero peça. Então, vamos lá ver no exemplo. Só que vai aparecer igual lá, tá? Olha só, linha 15 aqui, ó, G54, G00, X200, Z200, T00. Definição do zero peça e ponto de troca de ferramenta. Na próxima linha, número da ferramenta selecionada, T0101. Na outra linha, definição do zero peça, tá? Bom, essa coordenada 200 e 200 é colocada, é um chute, tá? Eu sei que dá porque o nosso torno ele desloca 240 milímetros em Z. Por exemplo, se eu botar Z 250, não vai dar, tá? Ele vai atingir o fim de curso dele. Então, mas no programa, no software, na verdade, no software lá, o SSNC, tu pode botar um valor maior que ele vai aceitar, tá? Mas geralmente 200 milímetros em X e 200 milímetros em Z já é, né, do zero peça, né? Então sempre vai ser 200 milímetros em X e Z da ponta da peça. É uma zona tranquila e segura, tá? Para troca de ferramenta. Então, usando 200 em X e 200 em Z, vocês nunca vão ter problema. Bom, aí aqui. Então, fizemos o início do programa, que é padrão. Fizemos a troca da ferramenta, né? Que está aqui. E agora tem uma pergunta, né? Nós temos dois caminhos a seguir. Troca de ferramenta. Beleza, trocamos a troca de ferramenta. Aí diz assim, ó, VCC, aí sim ou não.
Aqui nós temos que tomar uma decisão. O que é VCC? Vou botar aqui um comentário. VCC é velocidade de corte constante. Que é o que a gente falou na última aula, lembram? Que velocidade de corte é aquilo que está nas tabelas que vocês têm lá no laboratório, atrás das furadeiras, para vocês determinar, então, qual rotação vai ser colocada na furadeira para realizar aquele furo, né? Daí tem aquela fórmula. RPM é igual a velocidade de corte vezes não sei o que, sobre 1000, né, que a gente discutiu na aula passada, que eu nunca lembro de cabeça, tá? Então, essa velocidade de corte é um parâmetro da ferramenta, tá? Um parâmetro da broca, um parâmetro da pastilha, um parâmetro da pastilha lá de metal duro, do suporte, que é um parâmetro da peça. Aí ela tem as duas opções de a gente programar, que nada mais é que vai determinar a rotação do torno. É a gente programar em velocidade de corte constante ou não, tá? Se a gente programar em velocidade de corte constante, tá? A gente vai ter que, então, fazer, então, esse passo aqui, que é o quê? Deixa eu marcar aqui. Programação em velocidade de corte constante, em VVC. A gente vai ter que dizer G96, na outra linha, né, na próxima linha, G96. S, o S é speed em inglês, que é velocidade. Então, o G96 diz que a programação é em velocidade de corte. Então, a gente vai colocar aqui S200, se é um desbaste, a pastilha para desbaste. Vou colocar um S280, se é uma pastilha para acabamento. A gente vai colocar um S150, se é um bedame. Tá? Enfim, isso varia. Isso vai ser dado para vocês. Depois disso, a velocidade de corte, dada a velocidade de corte, a gente tem que usar o G92, S, 4 dígitos aqui, M0304, para quê? Para definir a máxima rotação que o torno vai... a máxima rotação que o torno vai trabalhar. Tá? Então, a gente bota, por exemplo, S2500. Então, ele vai dizer, vai ser no máximo 2.500 RPM. E M03 ou 04, sentido, né? M03, sentido horário, o giro da placa. E M04, sentido anti-horário de giro da placa. Tá? O que vai acontecer se a gente programar em velocidade de corte constante? Lembrando vocês, o próprio torno vai calcular a rotação. Então, num diâmetro menor, ele vai estar numa rotação maior. Num diâmetro menor, uma rotação maior, mais alta. Num diâmetro maior, uma rotação menor. Né? Vocês já perceberam isso? Quanto maior a rotação, maior o diâmetro, menor a rotação. Tá? E ele vai, então, ficar variando, acelerando e desacelerando o eixo árvore, né? Que é onde está a placa, né? Vai aumentar e diminuir a rotação. Bom, isso era se nós quiséssemos programar em velocidade de corte, tá? Que é o que a gente geralmente faz. Se a gente não quer programar em velocidade de corte constante, segue o fluxograma, ele traz para essa caixinha RPM. Tá? Essa RPM, programação RPM é o quê? G97, S já vai ser o valor que a gente vai fazer toda essa usinagem, e M3 ou M4, dependendo se a gente vai ligar sentido horário ou sentido anti-horário. Essa programação G97 é o que a gente utilizou aqui no exemplo que foi mostrado anteriormente. Então, vou voltar aqui no exemplo. Está aqui, ó. G97 S2000 M4. Então, ele está dizendo torno, ligue a 2.000 RPM no sentido anti-horário. Tá? Beleza. Então, essas são as duas opções. Eu prefiro utilizar esta opção aqui. Bem, eu prefiro utilizar, então, a programação de velocidade de corte, tá? Que vai dar uma maior durabilidade para a pastilha.
vai dar um melhor acabamento, tá? Ele vai utilizar a velocidade correta para aquele diâmetro. Beleza? Em velocidade de corte constante, então, ele só vai variar o RPM, correto? Ele vai variando o RPM, por quê? Porque há variações de diâmetro. Se tu variar o diâmetro e a velocidade de corte permanece constante, a rotação vai variar, tá? Bom, não dá para mandar o torno para o home, tá? Não tem essa opção, né, que foi perguntada. Não tem, porque isso é uma opção quando a gente faz só o referenciamento da máquina quando liga, tá? Não tem como fazer isso. A velocidade de corte, como eu falei para vocês, por exemplo, quando a gente vai fazer um desbaste, essa velocidade de corte vai ser 220, geralmente. Quando a gente vai fazer um acabamento, essa velocidade de corte é 280. Então, isso vai dar o quê? Se você jogar na fórmula para um diâmetro de 20 milímetros, a velocidade de corte para acabamento, digamos que dê 3.000 RPMs para acabamento. E para desbaste vai dar 2.200, por exemplo. Tá? Tudo dando chute. Então, o que acontece? A gente tem que alterar a velocidade de corte quando a gente quer acabamento. Assim como a gente vai diminuir essa velocidade de corte para 150, por exemplo, quando a gente vai fazer um bedame, um canal. Bom, então essas são as duas diferenças que a gente tem. Para alterar novamente, é o que vai estar aqui agora, pessoal. Então, tu determinou uma rotação, tá? Então, tu vai estar aqui com a tal rotação, digamos que a gente determinou 2.000 RPMs para fazer uma usinagem lá, tá? Então, a gente usou o G97, que é o que ele usou aqui, ó. G97 S2000 M4. Tu usa, então, para fazer esse desbaste, isso aqui. Digamos que a gente precisasse fazer um furo aqui, ó, um furo decento. Você sabe que o furo decento a velocidade é bem maior do que um desbaste, né? Tu coloca uma velocidade bem alta lá no torno, no convencional. Então, o que acontece? Nesse momento, então, a gente fez o quê? A gente determinou 2.000 RPMs naquela peça anterior, fez todo o desbaste, que é o quê? É a geração do perfil, que é o próximo passo. Então, a geração do perfil, tu determina a rotação que tu vai trabalhar, ou em velocidade de corte, ou a programação RPM, e aí depois tu faz a geração do perfil. Que vai depender, então, da criatividade do programador. Fez a programação do perfil, a geração do perfil, beleza. Qual é a próxima pergunta? Há mais ferramentas? Tá? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não há mais ferramentas? Fim de programa. Há mais ferramentas? Sim. Retorna onde? Aqui, ó. 15. Observaram a flechinha? Ó, flechinha sobe. Daqui até chegar aqui, ó. Daí o que a gente faz? Agora a gente vai fazer um furo de centro. A gente vai trocar a ferramenta, vai botar lá G54, G00, X200, Z200, vai mandar o porta-ferramenta, o carro porta-ferramenta para longe, vai chamar a ferramenta T0505, que vai ser a broca de centro, tô chutando uma, né? Vai botar G54 de novo, vai definir a programação em velocidade de corte, né? Ou programação em RPM, depende. Então, a programação em RPM, tu vai colocar o G97 para uma broca crescendo S5000 M04, tá? Depois disso, vocês vão gerar o perfil. E aí a pergunta, de novo, há mais ferramenta? Sim. Agora tem um canal. Então, vem para cá novamente, troca a ferramenta, determina o RPM, se vai ser em programação em velocidade de corte ou em RPM propriamente dito, gera o perfil. Há mais ferramenta? Sim ou não? Aí
Se sim, retorna. Se não, retorna. Se não, vai para o fim de programa. Fim de programa. G54, G00, X200, Z200, T00, M30 ou M99. M30 para dar fim de programa e M99 para reiniciar o programa. Pensa que a gente está fazendo várias peças em série. Então, ele termina o programa e ele já reinicia outro. Tá? Beleza, pessoal. Esse, então, relembrando, é o fluxograma de programação. Existe programação de fazer peças excêntricas, sim. Tá? Ele faz tudo o que é feito num torno convencional é feito num torno CNC. Né? Claro que com CNC mais rápido, até com mais recursos. Né? Bom, então, pessoal, a gente tem que ver, então, né, que cada vez que a gente vai trocar uma ferramenta, a gente, sim, tem que informar a velocidade de corte. Tá? Então, toda vez que tu precisa, que tu vai trocar de ferramenta, né, trocando realmente a ferramenta, tu vai sair de um bedame para uma ferramenta lá de acabamento ou para uma broca, ela vai variar a rotação. Né? Então, tu vai ter que fazer isso. Sempre vai ter que informar. Eu vou mostrar para vocês o exercício que a gente vai fazer na aula de hoje. Agora vocês estão olhando a minha tela novamente, tá? Como é que a gente vai fazer essa primeira programação aqui? Tá? Eu fiz esse slide, esse Word, para vocês ir acompanhando enquanto eu estou digitando. Isso aqui vocês vão fazer no bloco de notas, tá? O que vocês vão fazer? Isso aqui é programação manual. Antes de vocês, né, vocês ir lá para o SSNC, para o nosso software, aonde daí sim vocês vão fazer no bloco de notas, aqui vocês vão fazer na mão. Esse exercício, ele é da lista de exercícios que eu coloquei no SIGA hoje, tá? Então, lista de exercícios de programação manual. E aí, essa lista, ela tem vários exercícios. E esse exercício é o exercício 4, tá? Então, que é essa figura aqui. E aqui estão os dados do programa, do problema. Bom, o que a gente tem nesse exercício, tá? A gente tem uma peça que tem aí, eu vou dizer que ela tem 60 milímetros no total, tá? Aqui está faltando uma cota. Digamos que seja 60 milímetros, o comprimento total dela. Ela vai ter um diâmetro de 32, depois ela vai ter um diâmetro de 28, depois um de 25. Esse diâmetro de 25, ele vai ser por 25 milímetros, que é esse comprimento aqui. Esse de 28 vai ser o quê? Vai ser por esse diâmetro aqui, por esse comprimento aqui, que é o quê? 40 menos 25, que dá 15. E esse outro comprimento aqui, né, esse outro comprimento no diâmetro de 32, vai ser o quê? Vai ser em relação, então, a 60 menos 40, né, que vai ser 20 milímetros esse comprimento. Bom, vamos começar, então, a programação. Vamos ver, então. Primeira coisa que a gente coloca na linha 10, pode ser, o número do programa. O número do programa é o quê? O0004. Então, a gente está dizendo aí para o programa que esse é o programa 4. Coloquei 4 porque é o número do exercício, tá? Só para a gente ter gravado. Depois disso, então, a gente vai dizer para o torno o que é a segunda linha que a gente tem que fazer, tá? Segunda linha é o bloco de segurança. O que é o bloco de segurança? É o G21, G40, G90, G95. Segunda linha, então, colocado o bloco de segurança. Beleza? Terceira linha.
lá do fluxograma. Quero todos vocês com o fluxograma aberto. Tá? Vamos lá. Abram aí noutra aba o fluxograma de programação. Fluxograma de programação, então, ele fala na terceira linha, que a gente tem que colocar, é a troca de ferramenta, né? Definição do zero peça e troca de ferramenta. Aonde que está o zero peça da peça aqui? Está aqui, ó, zero peça. Tá? Então, vocês podem verificar ali que isso é o zero peça. Terceira linha, então, G54, G00, X200, Z200, T00. Tá? Então, na linha 30, tá aí esse valor aí. A gente afastou a ferramenta do zero peça, 200 milímetros em X e 200 milímetros em Z. Ok? Beleza. Depois disso, então, a gente faz o quê? A gente tem que escolher a ferramenta. Então, a ferramenta a ser escolhida agora é a ferramenta, tá aqui os dados da ferramenta, né? Ferramenta T1, ferramenta de desbaste, ok? Então, essa ferramenta de desbaste, ela vai ser a T1, a gente vai colocar na linha 40, T01, 01. Ok, a gente está informando para o torno pegar a ferramenta 1 que está lá no magazine do torno, tá? No porta-ferramentas do torno. Na torre, na verdade. Na torre do torno. Depois disso, na próxima linha, seguindo o fluxograma, se vocês quiserem abrir o fluxograma aí, vocês vão verificar. Próxima linha, a gente tem que determinar G54 novamente. Na próxima linha, a gente tem que optar. Vamos fazer isso aqui por programação com velocidade de corte constante ou programação em RPM. O que vocês acham que tem que ser feito? Olhando o que está no slide ali. Vocês acham que tem que ser feito em velocidade de corte constante ou em rotação constante? Observe os dados aqui. Ó. Ele disse ali, ó, velocidade de corte de 200 metros por minuto. Rotação máxima da peça, 2.500 RPM. O que é isso? Está dizendo, então, que a gente vai utilizar G96, o S, a velocidade de corte, 200, beleza? Nessa linha, a gente vai escrever só isso. G96, ativar a programação em velocidade de corte, S, velocidade, S200. Então, a gente afirmou para o torno, né? A gente informou para o torno que a gente vai trabalhar com uma velocidade de corte de 200 metros por minuto. Depois disso, pessoal, a gente vai botar G92, S. A gente vai delimitar a velocidade máxima do torno. Está aqui, ó, rotação máxima da peça, 2.500 RPM. Está aqui nos dados. A gente vai colocar S2500 e aí vamos ligar o torno. M3 ou M4, depende de cada máquina. M4, no caso desse torno rodo. Tá? Bom, essa, então, é a programação em velocidade de corte. Tá? Depois disso, então, a gente tem que, seguindo o fluxograma, geração de perfil tá no fluxograma. Mas eu falei para vocês na aula passada que a gente tem um passo que esse fluxograma não fala, que é a aproximação. Então, na linha 80, que nós vamos fazer a aproximação. O que a gente vai dizer? Vai chegar, então, G00, X. Qual é o diâmetro bruto? É 32. Então, a gente vai colocar X34. E Z quanto? Z2. Então, a gente vai aproximar a ferramenta que está lá no 200, 200, X200 a 200, no X32, Z2. X34, Z2. Que é bem no cantinho aqui, né, da peça. Tá?
Então, vou colocar aqui, vai chegar aqui assim, ó. Tá? Chegou naquela posição ali, um pouquinho mais para cima, né? Então, chegou ali naquela posição. Agora está ali, e agora a gente faz, então, toda a parte da programação, da geração do perfil. Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento? A gente vai, então, a gente está com a ferramenta ali, a gente vai tirar quanto por passada? A profundidade máxima de corte por passada é quanto? Está escrito ali nos dados. 1 milímetro. Para fazer mais rápido essa programação, vamos dizer que é 1 milímetro no raio, tá? Então vai tirar 2 milímetros no diâmetro. Na próxima linha, então a gente vai tirar 2 milímetros por passado, tá? Então na próxima linha, a gente vai colocar o quê? Gerando o perfil. Então está com o torno ligado, o torno está com a ferramenta correta, a gente já aproximou, a gente vai botar G00, X. Se a gente vai tirar 2 milímetros numa passada, na primeira, o diâmetro bruto é 32, a gente vai botar X30, Z2. Não precisa colocar esse Z2 novamente, tá? Só botar X30. Na próxima linha, eu vou dizer Z2. Então, a ferramenta que estava aqui em cima, que eu acabei apagando, ferramenta que estava aqui em cima, que é assim, ela já chega numa outra posição, tá? Opa. Ela já chega numa outra posição e vai ser bem mais para baixo. Então, a ferramenta está se deslocando para baixo, tá? Mesmo no Z2, no mesmo Z2. Para quê? Para fazer esse desbaste, tá? Então, depois do Z2, a gente vai dizer Z0. Agora, a ferramenta, ela encostou na peça. Então, a gente está no Z0, a gente está aqui com a ferramenta. Está encostado, ok? Depois disso, a gente vai fazer o quê? Vai deslocar esse Z até o Z40. Porque a gente tem que limpar tudo isso aqui, tem que tirar esses 2 milímetros todo aqui, né? Então, a gente vai fazer o quê? G01. Observe que até agora nós estávamos no G00. Avanço rápido. Professor, eu precisava ter repetido esse G00 aqui? Não precisava. Inclusive, até vou tirar, tá? Porque G00 é uma função modal. Depois que tu escreve ela uma vez, todos os comandos que vierem depois vão ser nela. Então, todos esses comandos foram executados no maior avanço que a máquina tem, ou seja, no avanço rápido, tá? Aqui, então, se a gente colocar um G01, que também é uma função modal, quando a gente coloca outra função modal, a gente cancela a anterior. Então, a partir de agora, ela vai obedecer o comando G01, que é o quê? É o comando de avanço programado. Então, a gente vai dizer G01, vai dizer X, a gente precisa informar X30? Não precisa, porque a gente já informou que ele está no X30 aqui em cima. Mas vamos colocar X30, Z, menos 40, pessoal. Tá? Por quê? Porque o zero peça está na ponta da peça. Tudo que estiver à esquerda dele é negativo. Tudo que estiver à direita dele é positivo. Tá? Então, estamos no Z menos 40 e agora o F. O que é o F? É o avanço. Avanço. Ok. O avanço, ele dá dado no problema, avanço de 100 micrômetro por volta. É 100 micrômetro por volta. Então, dá 0,1 milímetros por volta. Tá? Micrômetro é 10 na menos 6. Tá? Então, isso dá 10 na menos 3 milímetros. Tá? Isso aí é matemática, tá, pessoal? Por isso que é importante todas as disciplinas para o curso técnico. Isso aqui vai dar 0,1 milímetros. Então, o que a gente vai botar? F0,1. Tá? Deu. O que ele vai fazer nesse ponto?
ele vai chegar, ele vai deslocar, então, a ferramenta lá do início até aqui. Ó. Vai fazer esse deslocamento da ferramenta. Vai tirar 2 milímetros e vai deslocar a ferramenta aqui, tá? Por esse percurso aqui, da direita para a esquerda. Então, ele desbastou num avanço determinado de 0,1 milímetros por volta, ou seja, 1/10 a cada volta da placa, ele desbastou, então, 40 milímetros. Ok? Beleza. O que a gente faz agora? A gente vai afastar a ferramenta. Para o afastamento, a gente pode usar o G00, que é rápido. Então, G00, a gente vai para X34. Beleza, já afastou a peça. Ainda em G00, a gente vai para onde? Vai para Z2. Volta lá para o início da peça. Depois disso, a gente vai, então, ainda em G00, para X32. É o diâmetro. Tá certo. Para X32, tá? Que é o próximo diâmetro. Próximos 2 milímetros que a gente vai tirar. Depois desse X32, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer, a gente vai ter que desbastar. A gente está no diâmetro correto, mas a gente tem que deslocar em Z para fazer o desbaste. Então, a gente vai colocar G01, X32, Z menos 40, F 0,1. Beleza? O que a gente diz para a máquina? A máquina se desloca num avanço programado de 0,1 milímetros por volta, em X32, fixa o X32, até o Z menos 40. Então, a gente veio até aqui. A gente está deslocando, né? A gente está desbastando. Digamos que o diâmetro bruto seja 32. Tá? A gente vai deixar, a gente não vai mexer no X32, no diâmetro 32. Eu quero chegar no X28. Tá? Me desculpem aí se eu falei errado. Eu estou desbastando de 2 em 2 milímetros para chegar no X38. X28. Eu fiz errado. Né? Não, tá certo, fiz certo sim. Eu fui para o X30, depois, agora no X32, tá certo. Vou chegar até o X28. Na próxima linha, então, o que a gente fez? A gente veio com a ferramenta, então, lá do início. Veio do início até aqui, né? De novo. Chegando, então, no diâmetro de 32. Tá? Sim, pessoal, eu sei que é 28. Só que eu estou indo de 2 em 2 milímetros. Tá. Desculpa, tá certo. Correto. Então, na linha 150, em vez de 32, é 28, pessoal. Tá certo. Desculpa, errei. Tá certo. Beleza. Eu fiz o diâmetro 30, então baixei 2 milímetros, né? De 32 para 30. E agora eu tenho que baixar mais 2 milímetros de 30 para 28. Perfeito. Isso mostra que vocês estão prestando atenção. É um teste, na verdade, né? Não foi um erro. Tá? Beleza, então, pessoal. Então, fizemos. O que aconteceu? Terminamos a parte final aqui, né? Essa parte intermediária do X28 terminamos. O que a gente precisa fazer? G00, X34. Afastamos. Né? Afastamos a ferramenta no eixo X. Depois disso, Z2. Afastamos a ferramenta. Afastamos não, deslocamos a ferramenta em Z até o Z2. Depois, G, ainda em G00, a gente vai colocar X26. Por quê? Porque agora a gente vai querer desbastar. O 28 está pronto. Ali está pronto, aquela parte da peça. Agora a gente quer desbastar a chegar até X25. Como é no máximo 2 milímetros por passe, a gente vai só poder tirar até o 26. E depois, no final, a gente vai tirar do 26 ao 25. No final, a gente só tira 1 milímetro daí. Tá? Então, a gente chegou até o X26 com a ferramenta.
Agora sim. Agora a gente vai botar G01, X, 26, Z, menos quanto agora? Agora é 25 só. Então, Z menos 25, F é o mesmo valor, F0.1. Beleza. Aqui é a mesma peça, tá, pessoal? Só para garantir aqui que a gente consiga enxergar. Não precisa, como eu tinha falado, não precisa repetir o x de novo, tá? Se quiser tirar esse x26 aqui e deixar assim, ele vai fazer, porque ele pega sempre o x, a coordenada, se não é informada a coordenada x, ele vai pegar a coordenada x anterior, tá? Eu deixo, porque eu acho interessante, tá? Uma coisa importante, pessoal, de se falar aqui, é que, eu já tinha falado isso para vocês, mas sempre é bom repetir. Se eu colocar informação de x e z na mesma linha, ele se desloca junto para aquela posição x e z. Se eu colocar em linhas separadas, que nem está aqui, ó, tá? Para vocês, ele vai primeiro deslocar em z, depois ele vai executar a próxima linha que desloca em x. Isso dá segurança, tá? Porque às vezes, pensa, tu quer deslocar alguma coisa primeiro horizontalmente, depois transversalmente, e tu desloca as duas junto. E ela vai numa diagonal. E às vezes ela bate na peça. Então é importante, tá? Fazer em cada linha separado, que daí tu vai deslocar cada linha de uma vez. Bom, então, com essa última linha, na linha 200 aqui, a gente fez, então, o deslocamento do ponto x26. A gente vai deslocou em z 25 milímetros, com avanço de 0,1. Desbastou aqui. O que a gente precisa fazer agora? A gente tem que afastar. Então, G00, X34, beleza? Afastamos, né? Retiramos, então, de contato a ferramenta da superfície da peça. Tá? Depois disso, a gente coloca o Z2, né, retornar para o início da peça. E depois a gente coloca o X. X quanto? X25. Esse X25 é o último diâmetro dessa parte aqui. Então, beleza, estamos com a ferramenta a 2 milímetros em Z e no diâmetro correto. O que falta fazer? Desbastar esses 25 milímetros aqui. Então, a gente vai colocar G00, G01, X25, Z menos 25, F 0.1. Terminou aqui. Realizou, então, essa última passagem, né, essa última linha aqui, que eu fiz em azul, desbastou aqui. Tá? Beleza. Depois disso, pode-se chegar em Z0 primeiro para tirar os menos 25, tá? Mas não tem necessidade, pode fazer Z menos 25 direto, tá? Não tem necessidade. Beleza. Pessoal, depois, então, a gente faz o quê? A gente tem, então, terminamos, então, aqui. A gente tem que afastar novamente, então, G00, X34, tá? Na outra linha, a gente bota Z2. Então, o que a gente fez aqui no final? A gente foi para a coordenada x34, primeiramente, depois Z2. O que essa coordenada x34, Z2 quer dizer? É igual à coordenada de aproximação da linha 80. Aqui, ó, são iguais, se a gente comparar as duas. Por quê? A gente aproxima, faz o perfil, né, e retorna. O que a gente vai fazer? A gente gerou o perfil. Abram o fluxograma de programação lá. Aí nós vamos ter, depois da geração de perfil, o perfil está pronto, acabamos a peça. A pergunta é, há mais ferramentas? Sim ou não? Se há mais ferramentas,
a gente retorna lá para a troca de ferramentas, troca a ferramenta, coloca uma velocidade de corte ou uma programação RPM, gera o perfil. Tá? Nesse nosso caso, a peça acabou aqui. Então, a gente não há mais ferramentas. O que a gente tem que fazer? Terminar o programa. É fim de programa. O que é fim de programa? G54, G00, X200, Z200, T00 e M30. Bom, acabamos essa peça aqui. Tá? Bom, não é nada muito complexo, tá? Precisa ter atenção e a gente, tirando dúvidas, a gente consegue chegar num ponto bem interessante aí para vocês, tá? Tem que fazer faceamento em peças reais, sim. Tá? Então, a gente vai fazer o faceamento mais adiante, quando a gente estiver trabalhando com ciclos, mas sim, tem que ser feito um faceamento, tá? Bom, então deu 28 linhas aqui, essa pecinha, tá? Claro que ela pode ser feito de uma maneira bem mais interessante, diminui o número de linhas, tá? Numa programação real, essa peça aqui, no máximo 200 linhas, 20 linhas, tá? Então, essa foi feita. Eu quero saber se vocês conseguiram, então, entender essa parte da disciplina aí, tá? Uma programação real de uma peça, tá? Eu vou disponibilizar para vocês esse PDF, eu vou gerar um PDF aqui, disso aqui, e vou disponibilizar para vocês. O outro exercício é o exercício 6, tá? Então, agora, como todo mundo entendeu, vamos fazer de uma maneira mais rápida. Aqui a gente está próxima peça, tá? Para a gente desenvolver o programa, usando somente o G00 e o G01. E a gente vai ter que fazer essa peça. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, seguindo o fluxograma, sempre com o fluxograma aberto. Primeira linha, nome do programa, O006. Segunda linha, bloco de segurança, G21, programação em milímetro, G40, cancelamento de compressão de raio, G90, coordenadas absolutas, G95, avanço milímetros por rotação. Na terceira linha, troca de ferramenta. Então, nós temos que definir o zero peça e ir para o ponto de troca de ferramenta. G54, G00, X200, Z200, T00. Ótimo. Depois, nós temos que selecionar a ferramenta. Então, essa é a nova peça que a gente vai fazer, tá? Ela agora tem vários rebaixos, né? Mais que a outra era 3 rebaixos, essas são 4. Essa peça, então, ela vai ter um diâmetro aí também inicial 32, depois 27, depois 22, depois 17. E ela vai ter esse de 17 por 17 milímetros, o de 22 por 14 milímetros, o de 27 por 45 menos 14 mais 17, vou fazer a continha para achar essa cota aqui. E o final está faltando, né? Vamos dizer que o final aqui, o diâmetro total da peça é 60 milímetros de novo. Tá? Então, na primeira linha, a gente tem que definir a instrução do nome do programa. Então, na primeira linha, O006, que esse é o exercício 6 lá da lista de exercício, que está no SIGA, na aula do dia 7, se não me engano, né? Na aula que vem. Na primeira linha, então, colocamos o nome do programa. Na segunda linha, seguindo o fluxograma, sempre atente-se ao fluxograma até ele estar decorado na sua mente. Tá? Segunda linha, a gente tem que informar o bloco de segurança, que é o G21, G40, G90, G95. G21, trabalhamos em milímetros. G40, cancela a compensação de raio da ferramenta. G90, coordenadas absolutas, trabalhando em coordenadas absolutas. G95, trabalhando em milímetros por rotação. Beleza? Depois disso, temos que definir o zero peça e o ponto de troca de ferramenta.
G54, G00, X200, Z200, P00. Então, colocamos a peça a 200 milímetros do zero peça em X e Z para trocar essa ferramenta. Depois disso, a gente coloca o número da ferramenta, T0101. Por que T0101? Porque está aqui, ó, dados, desbaste, T1, né, a ferramenta de desbaste, a ferramenta 1. T0101. Ótimo. Depois disso, seguindo fluxogramas, a gente tem que usar o G54 novamente. Aí, nós chegamos naquela encruzilhada novamente. Programação em velocidade de corte ou programação em RPM? Programação em velocidade de corte. Por quê? Porque é dado do programa que a velocidade de corte vai ser 220 metros por minuto. Então, a gente vai colocar, então, G96, S220. Depois, a gente vai colocar G92, que é a que determina a rotação máxima da peça, S2500. Por quê? Porque está ali, ó, dado, rotação máxima da peça, 2.500 RPM. E depois, o M4, que é ligar o torno no sentido anti-horário. M3 é sentido horário. Isso depende do torno, tá? Beleza. Depois da programação e velocidade de corte, né? Vem o quê? Geração do perfil, seguindo o fluxograma. Porém, eu coloco entre a velocidade de corte, ele determinar a rotação, e a geração do perfil, eu coloco a aproximação. É o quê? G00, X 34, 2 milímetros mais que o diâmetro bruto inicial, Z2. Então, a ferramenta que estava lá em X200 e Z200 vai deslocar até o X34 e o Z2. Tá? Como eu falei na anterior, ela vai se deslocar, então, até essa posição aqui. Tá? Ali a posição que ela se deslocou. Depois disso, então, a gente pode começar os passes de desbaste. A gente vai fazer o que, então? A gente vai fazer de 2 em 2 milímetros, novamente, porque a profundidade de corte máxima é 1 milímetro, então no diâmetro é 2 milímetros, tá? Profundidade de corte sempre em raio, né? Mas no diâmetro acaba sendo 2 milímetros. Então, a gente vai colocar G00, nós estamos no X34Z2. A gente vai para o X qual? X30. A gente tem que chegar nesse 27 primeiro. A gente vai usinar todas essas 3 ressaltos com 27, depois esses 2 ressaltos iniciais com 22, depois, por último, só o ressalto final com 17. Tá? Então, a gente vai para o G00, X30. Tá? Ele vai deslocar, então, para um diâmetro mais baixo. Deslocar para cá, digamos. E aí, depois, G00. Depois a gente já pode colocar o G01, X30, repetir, Z menos quanto? Menos 45. Ele vai deslocar tudo isso aqui, né? Vai sair daqui e vai deslocar até aqui. X menos 45, Z menos 45, desculpa. F quanto agora? Agora o avanço é 180 micrometros por volta. 180 vezes 10 na menos 6 metros, isso vai dar 180 vezes 10 na menos 3 milímetros, que é 0,18. 0,18. Tá? Ótimo. O que ele fez? Ele se deslocou, então, lá do Z2 até o Z menos 45, nessa velocidade de 0,18. Tá? 0,18, quase 2 décimos, né? Por rotação da placa. Beleza. Depois, aqui o que a gente faz? A gente tem que afastar essa peça aqui, essa ferramenta. A ferramenta estava ali, ela afastou até aqui. O que a gente faz? G00, X34. Ótimo. Depois, a gente tem que retornar a ferramenta para o início. O que a gente faz? Z2. Ela chega lá no Z2. Depois, temos que colocar a ferramenta no próximo diâmetro para desbaste. Se a gente desbastou 30 milímetros, agora a gente vai colocar X28. Opa! X28.
Vamos tirar um pouquinho mais para terminar essa peça logo, né? De x28, vamos botar x27. Então, a gente vai tirar, em vez de 2 milímetros, a gente não vai seguir a recomendação, a gente vai tirar 3 milímetros, tá? Um pouco mais. Para já terminar nessa passada, esta segunda parte aqui, tá? Do x27, do diâmetro 27. Então, a gente aproximou aqui no x27. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que fazer esse percurso aqui, para desbastar e deixar com 27. Tem que vir até aqui onde eu parei agora a bolinha. Então, a gente vai pegar, então, vai fazer G01, x27, Z menos 45, F 0,18. Deu. Ele veio até aqui. O que a gente tem que fazer agora? Afastar novamente. G00, x 34. Afastamos lá para cima. Próximo, Z2. Temos que trazer para o Z2. Então, só colocar lá. Z2. Aonde tem G00 é na máxima velocidade que o torno é capaz de produzir de avanço. Tá? Aonde é G01 é avanço controlado. Beleza, o que a gente tem que fazer agora? Em G00 a gente tem que chegar, tá no x27, a gente vai fazer x25. Porque agora a gente vai fazer esse diâmetro de 22 milímetros aqui. Vai fazer x25, ele vai posicionar mais ou menos aqui assim. E agora? Agora a gente tem que desbastar, então a gente tem que sair desse ponto aqui até esse ponto aqui, controlado. Então a gente vai G01, x25, z menos 31. Beleza, z menos 31. Depois, f 0,18. Então o que ele fez? Ele saiu lá do Z2, veio até o z menos 31, em x25. Um pouquinho mais para cima aqui. Agora, nós temos que afastar novamente. Então, G00, x34. Na próxima linha, Z2. Com o Z2, ele vem para cá de volta. Agora, nós temos que ir para o x25, 23. Vamos fazer de novo 3 milímetros. x22. Então, a gente volta. Agora, a gente está na última passada, né, na posição que vai dar a última passada, nesse caso aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Estamos no x22. A gente vai fazer G01, x22, Z menos 31, F 0,18. Eu errei, né? Então, o que aconteceu agora? A gente saiu daqui e fez todo esse percurso e acabou a peça. O que a gente faz? Acabou a peça não, desculpa. Acabou esse ressalto. O que a gente faz? A gente tem que afastar a peça novamente, afastar a ferramenta novamente da peça. Então, G00, x34. Depois, faz o quê? Z2. Então, retorna a peça lá para o início. Afastamos ela primeiro. Opa. Afastamos ela primeiro, depois trouxemos para o início. E agora? Agora vamos para o último ressalto. Vamos para onde? Z, X, 20. Estamos lá no Z2. Vamos para o X20. Trouxemos a peça aqui. Beleza, no avanço rápido. Agora eu vou começar a usar essa peça de baixo aqui. É a mesma peça, tá, pessoal? É só para ficar mais fácil a visualização de vocês. Estamos aqui com a ferramenta. A ferramenta vai fazer o que agora? Está no X20. Ela vai se deslocar até o Z menos 17, numa velocidade. Desculpa, numa velocidade controlada. A gente vai colocar o quê? X20, Z menos 17, F 0,18. Beleza, fizemos essa passada aqui, deixamos com 20 milímetros. G00 afasta, x34, Z2, então vamos lá para o x34, Z2, o próximo x agora. Seria o x18, mas para nós terminar a peça logo, x17. Chegamos na posição da última passada.
Isso em G00, né? Afasta, a gente vai no Z2, vai no X17. Agora, o passe realmente tem que ser em G01. Então, vamos lá. G01, X17, Z menos 17, F0.18. Beleza. Fizemos o quê? Essa última passada aqui. Agora, G00, X34. Vamos lá no 34. Aí, vamos no Z2. Então, vamos lá, digita na próxima linha. Z2. O que aconteceria se eu colocasse G00X... Eu estou aqui nessa posição. Se eu colocasse G00, X34, Z2. Ele vai se deslocar para o X34, Z2 junto. Tá? Então, ele vai fazer uma diagonal aqui. Em vez de fazer esse caminho e depois fazer aqui, ele vai pegar, né, fazer um triângulo retângulo aqui, ó. Ele vai, como se fosse pegar a hipotenusa, tá? Senão ele faria um cateto, faria outro cateto. Então ele vai direto na diagonal, se eu colocar na mesma linha. Se eu colocar na linha separada, primeiro ele vai fazer o X, então vai para o 34, e depois ele vai fazer o Z2, que vai até o ponto 2 milímetros, tá? Esse é o mais indicado, tá, pessoal? Um em cada linha. Dá um pouquinho mais de linha, mas tu evita que ele bata na peça, tá? Vocês vão fazer depois e vocês vão ver que vai bater em algumas situações. Beleza, estamos com a peça lá. Agora, acabamos a geração do perfil. Nós fizemos todos os ressaltos aqui. Todos os diâmetros foram feitos. Todos, esse eixinho escalonado, todo foi feito. Então, o que a gente faz agora? A próxima pergunta lá no fluxograma. Há mais ferramentas? Sim ou não? Não, não há mais ferramentas. Então, é fim de programa. Fim de programa, G54, G00, X, 200, Z, 200, P00. Próxima linha, M30. E a peça está pronta, está feita. Tá? Então, aqui deu 34 linhas de código, tá? Uma peça dessa, feita com um ciclo de desbaste, daria no máximo 20. Tá? Então, por isso, aqui nós só estamos usando o G00 e G01. Depois a gente vai ver toda a parte de ciclos, que daí diminui o trabalho de vocês aí para fazer o programa, tá? Bom, tá ótimo. Pessoal, então, o que eu quero que deixe claro para vocês? Essa parte que eu vou pintar aqui do cabeçalho, é o cabeçalho padrão, tá? Essa parte aqui, ó, ela sempre vai ser igual. Ah, vai mudar o número do programa? Vai mudar. Essa linha muda? Não. Essa coordenada e definição de zero peça muda? Não. A ferramenta muda? Ah, depende. Se é a ferramenta 1, ferramenta 2, ferramenta 3. Muda. G54 não muda. O G96 e S220. O S220 pode mudar, que é a velocidade de corte, depende do dado do programa. A rotação máxima pode mudar? Pode, depende do dado do programa. E a linha de aproximação, a linha 80, ela pode mudar, depende do diâmetro da peça, né? Essa aqui, no caso, o diâmetro era 32, a gente aproximou no X34, e 2 milímetros mais no diâmetro, e no Z2, tá? Então, a coordenada de aproximação, ela sim pode mudar. É importante botar essa coordenada de aproximação? É muito importante botar essa linha aqui. Lá no simulador, vocês vão esquecer, às vezes, de fazer a aproximação e vocês vão ver que vai dar uns negócios bem legal, tá? Errado, né? Mas legal. Tá, pessoal? Então, a aula de hoje fica por aqui. Eu vou disponibilizar esse vídeo no Siga, tá? Aqui só tem um erro na linha 10, tá? O0006, tá? Então tá, pessoal, é isso aí, beleza? Então até mais.